Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a serpente é condenada. A indicação do Messias, apoiado pelo texto de Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o seu Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Como os prisioneiros foram considerados culpados pela sua própria confissão, além do conhecimento pessoal infalível do juiz, e nada relevante foi oferecido para a suspensão do julgamento, Deus imediatamente passa a sentença. E nestes versículos ele começa onde começou o pecado, com a serpente. Deus não interrogou a serpente, nem lhe perguntou o que ela tinha feito, nem por que o tinha feito. Mas imediatamente a condenou. Primeiro, porque ela já estava condenada pela rebelião contra Deus, e sua maldade e perversidade eram notórias, não descobertas por alguma investigação secreta, mas abertamente confessadas e declaradas, como as de Sodoma. Segundo, porque ela deveria ser, para sempre, excluída de qualquer esperança de perdão. E por que qualquer coisa deveria ser dita para convencer e humilhar aquele que não encontraria lugar para arrependimento? A sua ferida não era procurada, porque não deveria ser curada. Alguns pensam que a condição dos anjos caídos não havia sido declarada desesperadora e impotente até o momento em que eles atraíram o homem à rebelião. Ponto número 1. A sentença proferida contra o tentador pode ser considerada como um raio sobre a serpente. O animal que Satanás usou foi, como todos os demais, criado para servir ao homem, mas agora era mal utilizado para feri-lo. Portanto, para testificar sobre o desprazer pelo pecado e o ciúme pela honra ferida de Adão e Eva, Deus lança uma maldição e uma repreensão sobre a serpente, e a faz gemer sobrecarregada. Vejamos Romanos 9, verso 20. Os instrumentos do diabo devem compartilhar a punição do diabo. Assim os corpos dos ímpios, embora não passem de instrumento de injustiça, deverão compartilhar os tormentos eternos com a alma, o agente principal. Até mesmo o boi que matar um homem deverá ser apedrejado. Êxodo 21, versos 28 e 29. Veja aqui como Deus odeia o pecado, e especialmente o quanto ele se desagrada com aqueles que levam outros ao pecado. O fato de Jeroboão levar Israel a pecar é uma mácula perpétua sobre o seu nome. Bem, primeiro, a serpente aqui recebe a maldição de Deus. Maldita serás mais que todos os animais do campo. Até mesmo as criaturas rastejantes, quando Deus as criou, foram abençoadas por ele. Gênesis capítulo 1, verso 22. Mas o pecado transformou a bênção em uma maldição. A serpente era mais sutil do que todas as alimárias do campo.
verso 1. E aqui é amaldiçoada, mais do que toda besta do campo. A sutileza não santificada frequentemente prova ser uma grande maldição ao homem. E quanto mais astutos os homens forem para fazer o mal, mais danos causarão e, consequentemente, receberão maior condenação. Os tentadores sutis são as criaturas mais amaldiçoadas sob o sol. Segundo, aqui a serpente é colocada sob a reprovação e a inimizade do homem. Ela será sempre considerada como uma criatura vil e desprezível, merecedora de escárnio e desprezo. Sob o teu ventre andarás, arrastando-te durante todo o tempo. O ventre agarrando-se à terra, uma expressão de condição miserável e abjeta. Salmo 44, verso 25. E não poderás evitar comer pó com o teu alimento. Seu crime foi tentar Eva a comer o que ela não deveria ter comido. Seu castigo era que necessitaria comer o que não desejaria comer. E pó comerás. Isto indica não somente uma condição vil e desprezível, mas um espírito inferior e merecedor de piedade. Sobre aqueles cuja coragem os deixou, está escrito que lamberão o pó como serpentes. Miqueias 7, verso 17. Como é triste que a maldição da serpente seja a escolha dos mundanos cobiçosos, cujo caráter é suspirar pelo pó da terra. Amós 2, verso 7. Estes escolhem as suas próprias ilusões, e assim será a sua condenação. Ela será para sempre considerada uma criatura venenosa e nociva, merecedora de ódio e abominação. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Sendo as criaturas inferiores criadas para o homem, era uma maldição que qualquer uma delas fosse voltada contra o homem, e o homem se voltasse contra elas. E isto faz parte da maldição da serpente. A serpente é nociva ao homem e frequentemente fere o seu calcanhar, porque não consegue alcançar nenhum ponto mais alto. Na verdade, está registrado que ela morde os calcanhares dos cavalos. Gênesis 49, 17. Mas o homem é vitorioso sobre a serpente e fere a sua cabeça, isto é, dar-lhe uma ferida mortal, visando destruir toda a geração de víboras. O resultado desta maldição sobre a serpente é que, embora esta criatura seja sutil e muito perigosa, ainda assim ela não é vitoriosa, como seria se Deus lhe desse permissão, em se tratando da destruição da humanidade. Esta sentença proferida sobre a serpente é muito fortalecida por aquela promessa de Deus ao seu povo. Pisarás o leão e a áspide, Salmo 91, verso 13, e a de Cristo aos seus discípulos, pegarão nas serpentes, Marcos 16, 18. O apóstolo Paulo é testemunha da fidelidade de Deus e da absoluta veracidade de sua promessa, pois não foi mortalmente ferido pela víbora que lhe acometeu a mão. Observe que a serpente e a mulher acabavam de ficar muito amigas e familiarizadas na conversa sobre o fruto proibido. E havia um entendimento maravilhoso entre elas. Mas aqui, elas são irreconciliavelmente colocadas em discórdia. Note que as amizades pecaminosas terminam, com razão, em contendas mortais. Aqueles que se unem na iniquidade não permanecem unidos por muito tempo. Ponto número 2. Esta sentença pode ser considerada como igual à do diabo, que somente fez uso da serpente como seu instrumento nesta manifestação, mas foi ele mesmo o agente principal. Aquele que falou por meio da boca da serpente aqui é golpeado, como se fosse golpeado na parte lateral da serpente. E o objetivo principal desta sentença é ser semelhante à coluna de fogo e nuvem que tem um lado escuro, voltado para o diabo, e um claro, voltado para os nossos primeiros pais e a sua descendência. Grandes coisas estão contidas nestas palavras. Primeiro, uma censura perpétua aqui é atribuída àquele grande inimigo, tanto de Deus quanto do homem.
Sob o disfarce da serpente, aqui ele é condenado a ser desprezado e amaldiçoado por Deus. Supõe-se que o pecado que converteu anjos em demônios foi o orgulho, que aqui é devidamente punido com uma grande variedade de mortificações, velada sob as circunstâncias inferiores de uma serpente rastejando sobre o seu ventre e lambendo pó. Como caíste do céu, ó Lúcifer! Aquele que desejava estar acima de Deus e liderou uma rebelião contra ele é aqui devidamente exposto ao desprezo e deverá ser pisoteado. O orgulho de um homem o fará cair e Deus humilhará aqueles que não se humilharem. Detestado e odiado por toda a humanidade. Mesmo aqueles que são realmente seduzidos aos interesses do diabo, professam sentir ódio e abominação por ele. E todo aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Aqui ele é condenado a um estado de guerra, inimizade e irreconciliável. Destruído e arruinado, por fim, pelo grande Redentor, o que é representado pelo ferimento da sua cabeça. A sua política sutil será completamente frustrada. O seu poder usurpado será completamente esmagado e ele será, para sempre, cativo da honra injuriada da soberania divina. Sabendo disto desde agora, o diabo já está sendo atormentado antes da hora. Segundo, uma disputa eterna aqui tem início entre o reino de Deus e o reino do diabo, entre os homens. Uma guerra é proclamada entre a semente da mulher e a semente da serpente. Aquela batalha no céu entre Miguel e o dragão teve início agora. Apocalipse 12, verso 7. Observe os frutos desta inimizade. O fato de que exista um conflito contínuo entre a graça e a corrupção nos corações do povo de Deus. Satanás, por meio da sua corrupção, os ataca, os golpeia, os testa e tenta devorá-los. Eles, pelo exercício das suas graças, resistem a ele, lutam com ele, extinguem seus dados inflamados e o forçam a fugir deles. O céu e o inferno nunca poderão se reconciliar, nem a luz e as trevas, muito menos Satanás e uma alma santificada, pois um é absolutamente contrário ao outro. Que exista, da mesma maneira, uma luta contínua entre os ímpios e os crentes fiéis neste mundo. Aqueles que amam a Deus consideram seus inimigos aqueles que odeiam o precioso Senhor. Salmo 139, versos 21 e 22. E toda a fúria e maldade dos perseguidores contra o povo de Deus são frutos desta inimizade, que irá continuar enquanto houver um homem fiel ao Senhor, lutando pelos interesses do céu, e um homem ímpio lutando pelos interesses do inferno. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. 1 João 3, verso 13. Terceiro, aqui é feita uma promessa graciosa a respeito de Cristo, aquele que irá libertar os homens caídos do poder de Satanás. Embora o que foi dito fora dirigido à serpente, foi dito para ser ouvido pelos nossos primeiros pais que, sem dúvida, receberam as indicações da graça que aqui lhes foi dada, e viram uma porta de esperança que se abria para eles. Caso contrário, a sentença seguinte, proferida contra eles, os teria esmagado. Aqui está o amanhecer do dia do Evangelho. Antes que a ferida fosse feita, o remédio foi providenciado e revelado. Aqui, no princípio do livro, como está escrito, Hebreus 10, verso 7, no princípio da Bíblia, está escrito a respeito de Cristo e de sua disposição para fazer a vontade de Deus Pai. Pela fé nesta promessa, temos razão para pensar que os nossos primeiros pais e os patriarcas, antes do dilúvio, foram justificados e salvos. Também podemos ter a certeza de que esperaram ansiosamente por esta promessa e pelos seus benefícios, servindo a Deus de dia e de noite. Aqui 3 coisas lhes são ditas a respeito de Cristo. Sua encarnação, que seria a semente da mulher, a semente daquela mulher. Portanto, a sua genealogia, Lucas 3, vai tão alto a ponto de mostrar que ele era filho de Adão,
Mas Deus dá à mulher a honra de chamá-lo de semente dela, porque foi ela a quem o diabo enganou, e nela Adão tinha lançado a culpa. Assim Deus engrandece a sua graça pelo fato de que, embora a mulher tivesse sido a primeira na transgressão, ainda assim ela seria salva dando à luz filhos. Assim alguns interpretam, isto é, pela semente prometida que descenderia dela. 1 Timóteo 2, verso 15. Da mesma maneira, ele deveria ser a semente de uma mulher singular, de uma virgem, para que não fosse manchado pela corrupção da nossa natureza. O Senhor Jesus foi enviado, nascido de mulher, Gálatas 4, verso 4, para que esta promessa pudesse ser cumprida. É um grande encorajamento para os pecadores que o seu Salvador seja a semente da mulher, osso dos nossos ossos. Hebreus 2, versos 11 e 14. O homem é, portanto, pecador e impuro porque nasce da mulher. Jó 25, verso 4. E, portanto, os seus dias são repletos de inquietação. Jó 14, verso 1. Mas a semente da mulher se fez pecado e uma maldição por nós, salvando-nos, desta maneira, tanto do pecado quanto da maldição. Seus sofrimentos e a sua morte, indicados pelo fato de que Satanás fere o seu calcanhar, isto é, a sua natureza humana. Satanás tentou a Cristo no deserto para atraí-lo ao pecado. E alguns pensam que foi Satanás que aterrorizou a Cristo na sua agonia para levá-lo ao desespero. Foi o diabo que colocou no coração de Judas o desejo de trair a Cristo. No de Pedro, o de negá-lo. No dos principais dos sacerdotes, o de levá-lo a juízo. No das falsas testemunhas, o de acusá-lo. E no de Pilatos, o de condená-lo. E tudo isto com o objetivo de, destruindo o Salvador, destruir e arruinar a salvação. Mas, ao contrário, foi através da morte que Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte. Hebreus 2, verso 14. O calcanhar de Cristo foi ferido quando os seus pés foram perfurados e pregados à cruz. E o sofrimento de Cristo continua nos sofrimentos dos santos que sofrem por causa do seu nome. O diabo os tenta, os lança na prisão, os persegue e os assassina, ferindo desta maneira o calcanhar de Cristo, que se aflige com as aflições dos seus servos amados. Mas, enquanto o calcanhar é ferido na terra, temos um conforto. A cabeça está a salvo no céu. Sua vitória sobre Satanás, consequentemente. Satanás tinha agora maltratado a mulher e a tinha insultado. Mas a semente da mulher se ergueria na plenitude do tempo para vingar a contenda pela mulher e para pisotear a serpente, para despojá-la, aprisioná-la e triunfar sobre ela. Colossenses 2, verso 15. Ele ferirá sua cabeça, isto é, ele destruirá toda a sua política e todos os seus poderes e destruirá completamente o seu reino e os seus interesses. Cristo frustrou as tentações de Satanás, resgatou as almas das suas mãos, expulsando dos corpos das pessoas, despojou os fortes homens armados e dividiu os seus despojos. Através da sua morte, ele desferiu um golpe fatal e incurável contra o reino do diabo, fazendo uma ferida na cabeça desta fera, que nunca poderá ser curada. À medida que o seu evangelho ganha terreno, Satanás cai, Lucas 10, 18, e é amarrado, Apocalipse 20, verso 22. Pela sua graça, ele esmaga Satanás debaixo dos pés do seu povo, Romanos 16, verso 20, e em breve irá lançá-lo no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20, verso 10. E a derrota perpétua do diabo será completa e eterna alegria e glória do remanescente escolhido.